18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. É claro, começo agradecendo a sua audiência, a sua companhia até às 7 da noite. Estamos juntos, eu, Karime Leão e Kennedson Paes no 18 horas. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você, para todos os presentes aqui que estão acompanhando a gente no 18 horas da Rádio Mix Manaus. E agora, gente, para participar, fica muito mais legal quando você interage com a gente aqui no programa 18 horas. Nosso WhatsApp é o 994887592. Muito fácil participar e vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E Kennedson, não esquece, né, gente, de seguir nas redes sociais. Qual arroba? Arroba 18 horas News. Vai lá, segue, comenta os nossos posts e compartilha, é claro, né, gente? Valeu! 18 horas. 18 horas. Trânsito. A gente já começa chamando o André Meirelles para saber como é que está a volta para casa. Agora, 6 horas e 4 minutos. Boa noite, André. Muito boa noite para você, Karime. Boa noite, Kennedson Paes. Boa noite também aos ouvintes. Olha, a gente passou pela Caco Caminha no sentido Avenida Brasil, tá com trânsito moderado. Já aqui na Avenida Brasil, no sentido Centro-Bairro, o fluxo está carregado desde o início da via, nas proximidades da prefeitura, com vários pontos de lentidão. Outros pontos também, junto com as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, na Avenida Governador José Lindoso, a nossa Avenida das Torres, próxima à Rua Abdon Gonçalves, o trânsito também está carregado com muitos veículos pela via. Já na Avenida Efigênio Salles, no sentido Coroado, trânsito sem alterações e fluxo normal. Karime, Kennedy. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. Segurança Pública, Justiça determina interdição da delegacia de Envira por completo abandono do governo do Amazonas. Na saúde, cresce o número de médicos, dos agredidos aqui no nosso estado do Amazonas. Em Manaus, mãe, pai e madrasta são presos por explorar sexualmente a filha de 5 anos. Mais de R$1 milhão em dinheiro vivo foi apreendido numa operação contra a lavagem de dinheiro. 18 horas. Esses e outros destaques você confere a partir de agora aqui no programa 18 horas até às 7 da noite com os destaques do dia dessa terça-feira, dia 4 de novembro de 2025. 18 horas. Olha só, Karime, tem uma situação muito grave na segurança pública do interior do estado do Amazonas. A gente já fala por aqui direto e está em crise. Agora, imagina como é que está a situação, Karime, no interior do estado do Amazonas. A realidade é muito pior, Karime, e o que parece é que o governo do estado do Amazonas, Karime, abandonou completamente as unidades de segurança do estado. Sem dúvida, Kennedy, agora a Justiça determinou a interdição da delegacia do município de Envira, depois que uma ação do Ministério Público revelou um cenário de colapso, gente, que não é diferente da situação de outras cidades do interior do estado do Amazonas. Cela improvisada, efetivo reduzido, fugas, inclusive ameaça de facções criminosas. Kennedson Paes, você está acompanhando de perto essa situação? Como é que está de fato a situação lá no interior? Como é que está essa crise na segurança pública aqui no estado do Amazonas? Então, Karime, a situação é bastante grave. Chegou até a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas essa denúncia. O delegado Péricles, ele convocou inclusive o secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas para poder prestar esclarecimentos em uma audiência pública nessa sexta-feira agora, dia 7 de outubro. E além disso, Karime Leão, a situação tem sido muito grave, porque essa situação ela é basicamente um retrato do abandono do governo Wilson Lima com a segurança pública no interior do estado. Essa interdição da delegacia de Envira, ela escancarou esse caos que há anos vem sendo ignorada pelo governo do estado. O Ministério Público constatou a custódia de presos em celas improvisadas, condições muito insalubres, ou seja, no linguajar popular, é condição desumana. Além disso, também já foi mencionado fugas pelo Ministério Público, ameaças de facções criminosas. Olha só como é que se inverteram os papéis, Karime. Exato, Envira foi aquele município em que nós vimos a situação
situação de revolta de uma facção criminosa, porque durante o dia a polícia que tem lá, ela coibiu o assalto a um estabelecimento, a um comércio. Em retaliação, uma facção criminosa tomou de assalto a cidade inteira. Gente, a cidade de 20 mil habitantes só tinha 4 agentes da Polícia Militar, da Polícia da Segurança Pública do Estado do Amazonas para controlar uma avalanche de ações de retaliação dessa facção criminosa. Eles atearam fogo em tudo, colocaram a população de joelhos pedindo misericórdia. Essa foi uma ação de uma facção criminosa que praticamente ficou por isso mesmo, não é, Kennedy? Agora você imagina a justiça ela ter que ser obrigada a determinar essa decisão, Karime, de interditar uma delegacia, apesar de ser um passo mais duro, apesar de ser uma decisão que acaba sendo desconfortável, mas infelizmente ela é necessária para poder evitar uma tragédia anunciada e não é por falta de aviso, gente. O comandante Dan já foi várias vezes à tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para denunciar. Ele até chegou a mencionar, Karime, não sei se você se recorda, ele chegou a denunciar que era uma bomba relógio a condição das delegacias no interior do Estado do Amazonas. E agora essa situação fica ainda mais precária, gente. A gente também tem as informações a respeito sobre o município de Santa Isabel do Rio Negro. O Ministério Público do Estado do Amazonas, ele revelou que policiais trabalham em condições precárias, apenas 6 servidores para mais de 20 presos. Lá no município de Amaturá, a delegacia ela funciona apenas com uma viatura. Imagina, gente, uma viatura apenas para fazer as investigações, apenas para fazer ali as abordagens, as ações da Polícia Civil, para poder transferir presos. É um descaso completo e ainda chega a querer dizer que vai exportar policiais do Amazonas para dar apoio no Rio de Janeiro. É uma questão de brincadeira, só pode ser uma brincadeira de mau gosto. É a piada do ano, não é, Kennedy? Isso é a piada do ano, gente. Exatamente, e o delegado Péricles, ele que é deputado estadual, ele foi à tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas mais uma vez e disse que essa realidade, Karime Leão, lá nos municípios do interior do Estado do Amazonas, podem ficar ainda piores, porque a situação é precária. Vamos ouvir o que disse o delegado Péricles, deputado estadual. E do jeito que está, outras delegacias do interior serão interditadas. Apesar de se gastar bilhões, não se resolveu o problema dos presos no interior do estado. Não se tem presídios em municípios polos, não tem muita dificuldade para se trazer os presos para cá. Mas o secretário de Segurança não está preocupado com esse problema, ele está preocupado com as câmeras, comandante Dan, que não estão funcionando. E ele mesmo vai cobrar o problema de uma câmera que quebrou, que é até vergonhoso. O secretário de Segurança sair do cargo de secretário, porque poderia delegar para uma outra pessoa, ele mesmo querer resolver o problema de uma câmera quebrada. Cobrar os policiais militares ali no Copom. A gente não vê isso, ele indo ao governo, à sede do governo, para cobrar o auxílio fardamento. Ninguém vê o secretário indo cobrar a convocação dos aprovados no concurso da segurança pública, para cobrar a nomeação daqueles aprovados que inclusive fizeram academia de polícia 3 anos aguardando o chamamento. E olha que houve um gasto, todo preparo esses candidatos aprovados. Ninguém vê o secretário cobrar. Agora, uma câmera quebrada, ele sai da sua zona de conforto no domingo cobrar. Por que será? Porque as empresas do sistema de tecnologia da Secretaria de Segurança da SEAP recebem em dia. Esse contrato das câmeras é pago em dia. Mas outros contratos, assim como a database e o auxílio fardamento dos policiais, não se paga. O deputado comandante Dan, Karime, a gente ouviu várias informações nessa fala do deputado Péricles. A gente ouviu sobre a database, que é um assunto que a gente já vem falando várias vezes aqui no 18 Horas. E não é apenas a gente do 18 Horas que fala, gente. É o Ministério Público do Estado do Amazonas que tem denunciado situações graves no interior do estado. A justiça agora quer obrigar com que o governo do Estado do Amazonas pague as database atrasadas e também pague o mínimo, o auxílio fardamento, gente. Ou seja, a justiça está determinando que o governo do Estado do Amazonas cumpra a lei, cumpra o que está determinado por lei, porque nem isso o governo do Amazonas, a gestão do Wilson Lima, faz. Exatamente, Karime. E agora, inclusive, a Justiça do Estado do Amazonas, ela quer que exista uma lei. Mas para isso é necessário todo o apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Karime.
Karime, os nossos deputados que muitas das vezes se calam diante desse caos da segurança pública do estado do Amazonas. E é necessário, segundo a Justiça, ela quer que exista uma lei que, independente de qual governo seja, que esses pagamentos eles sejam realizados de forma automática, tipo um débito automático, sabe? Auxílio fardamento, datas bases dos policiais, os dissídios que devem haver todos os anos, mas isso ainda não aconteceu. A gente sabe que a situação da segurança pública em Manaus é grave, é a terceira capital mais violenta do país, onde mais mortes já aconteceram, comparado a 100 mil habitantes, é a terceira capital mais violenta do país, segundo o Atlas da Violência de 2024, e no interior do estado do Amazonas, Karime, é aquela terra sem lei. E o deputado comandante Dan, para encerrar minha fala por aqui, ele já mencionou que a situação do Rio de Janeiro, ela foi agora, é o presente, só que no Amazonas a situação pode ser exatamente igual nesse futuro, que também pode ser muito presente, Karime. É o que a gente já falou por aqui, que é uma situação, a situação do estado do Rio de Janeiro não é distante da realidade aqui do Amazonas. E o Amazonas ainda pode ser pior, porque, claro, temos essas nossas fronteiras, temos narcotraficantes, temos aí já confirmados várias facções criminosas internacionais agindo no estado do Amazonas. Então, a nossa situação, infelizmente, ainda é muito pior, não é, Kennethson? Muito obrigada. Conta. Não, muito obrigado, Karime. Esse assunto a gente já consegue encerrar por aqui. Sim. Tem muitas outras falas ainda dos próprios deputados, mas a gente vai continuar acompanhando essa movimentação na Alean e também na Câmara Municipal de Manaus, porque, Karime, nessa ausência, ontem a Alean estava de folga. E aí, quem vai denunciar as coisas do estado? Tem sido agora a Câmara Municipal de Manaus. É até uma inversão de papéis. Às vezes a Alean cobra situações da prefeitura e a Câmara tem cobrado situações do governo do estado. Pode ser uma jogada política? Sim, mas pelo menos alguém está falando por nós, né? O negócio é não ficar calado, né, Kennethson? Vamos seguir. Agora em Manaus, 6 horas e 14 minutos. Seguimos até às 7 da noite aqui no 18 horas. Nosso WhatsApp, 994887592. Manda o seu alô pra gente. Agora, gente, prestem atenção nesse caso muito chocante e também revoltante. Uma mãe, o pai, a madrasta, a mãe e a madrasta, inclusive, de uma criança de 5 anos, eles foram presos aqui na nossa cidade de Manaus, suspeitos de abusar sexualmente de uma menina, gente. De compartilhar, além de terem abusado dela, ainda compartilhavam, vendiam as imagens de Karime e divulgavam elas em um grupo, em uma rede social. Um negócio chocante. Exato, gente. Eles filmavam a menina e vendiam essas imagens nas redes sociais. Que absurdo, que revoltante. Segundo as investigações, Kenneth, um homem de 26 anos, que é o pai da vítima, ele que divulgava os vídeos em modo temporário pela internet, chegando a oferecer o conteúdo para venda. O repórter André Meirelles tem pra gente os detalhes. Vamos acompanhar. Boa noite, André. Muito boa noite a todos. Olha, o crime aconteceu no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus, e segundo a DEPCA, que é a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, o pai de 26 anos abusava sexualmente da filha de 5 anos. Ele filmava os abusos, oferecia uma prévia do conteúdo em visualização única e depois oferecia os conteúdos na internet para outros pedófilos que queriam comprar. Quem explica esses detalhes é a titular da DEPCA, a delegada Maiara Magna. Esse homem foi preso no bairro Nova Cidade, ele tem 26 anos e no seu depoimento agora na delegacia ele confirma que ele abusou sexualmente da sua filha e ele ainda colocava essas imagens no WhatsApp para ser vendida. Olha, além do homem, a madrasta de 30 anos também foi presa. Segundo a Polícia Civil, ela armazenava no próprio celular o conteúdo e permitia que as gravações dos abusos contra a menina fosse feita dentro da casa dela, como explica a delegada Maiara Magna. Quando conversamos com ela na delegacia, ela confirma sim que os abusos ocorreram na casa dela e que era a filha dele. Nós tiramos a filha dele e agora a filha está em poder da avó, que confirmou também essa criança
criança confirma os abusos pra gente, e também tem outras crianças que moravam na casa, que nós já levamos para a DEPCAS e estamos apurando. E durante esta apuração, nós tivemos infelizmente, uma nova vítima desse homem, que também foi abusada, e que nós vamos apurar os outros que também moravam com ele. A mãe da criança também foi presa porque sabia dos abusos e não denunciava. A prisão foi no bairro Lago Azul, também na Zona Norte. O homem vai responder por estupro de vulnerável e compartilhamento de pornografia infantil. Segundo a DEPCA, a mãe vai responder por estupro na modalidade omissivo por comissão, ou seja, que ela sabia dos crimes cometidos, mas que não fazia nada. Já a madrasta vai responder por armazenamento de pornografia infantil, ou seja, ela deixava os conteúdos dos abusos armazenados no celular, o que não pode, mesmo que seja de outra pessoa ou que esteja em nuvens de links que pessoas tenham acesso. Agora todos estão presos e se encontram à disposição da justiça. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. E lembrando que qualquer denúncia pode ser feita pelo Disque 100, que é a delegacia especializada em proteção às crianças e ao adolescente. Você pode ser nacional, tá, gente? Disque 100, você não precisa falar o seu nome, não precisa se identificar, mas você pode aí estar salvando uma criança. Política. E vamos de política com Nathalie Moraes e Kennedson Paes, que segue aqui com a gente no 18 horas até as 7 da noite. Nathalie, boa noite. Vamos lá. Uma polêmica que tomou conta das redes sociais, que foi aquele vídeo, que é um vídeo, exato, que foi um vídeo do vereador Sargento Salazar, que fez críticas pesadas contra o secretário de Segurança, o Coronel Vinícius. Ele chegou a falar, o Salazar disse que as leis no Brasil, se fossem mais severas e de fato reais e fossem levadas a sério, o governador Wilson Lima estaria preso. Nathalie, então, Salazar até lembrou do processo em Brasília contra o Wilson Lima, né, sobre aquela venda superfaturada de ventiladores pulmonares, onde o Wilson Lima é acusado de crimes, entre eles de ser chefe de uma organização criminosa que desviou dinheiro público durante a pandemia. Esse vídeo tá dando o que falar e tá dando mais moral pro Salazar, não é? Boa noite, Nathalie. Muito boa noite pra você, Karime, Kennedson Paes, e pra todos que nos acompanham na noite desta terça-feira aqui no 18 horas. Karime, esse vídeo tá bombando e o que não faltam são acusações contra o governador Wilson Lima. Tudo começou, né, depois que a repórter de um portal de notícias, do lançamento da campanha de Natal nessa segunda-feira, foi lá questionar o secretário de Segurança Pública, o Coronel Vinícius, pelo apelido dado. O vereador Sargento Salazar tem dado alguns apelidos carinhosos, a gente pode dizer assim, pra cúpula do governo. E que pega com a galera, né, Nathalie? Exatamente. E aí um deles é para o secretário de Segurança, que está sendo chamado aí de semideus. E aí, quando ele foi questionado por essa repórter, né, de ser chamado de semideus, ele chegou a insultar. Quem é Sargento Salazar? Quem é esse? Eu não conheço. E aí, Karime, o Sargento Salazar foi lá nas redes sociais e fez um vídeo trazendo todas as provas, mostrando desde o momento em que o Coronel Vinícius mandou um direct elogiando a sua atuação ainda na época como praça na Polícia Militar. Entendi. Do secretário de Segurança elogiando o Salazar. E o Salazar mostrou que ele sabia muito bem quem ele era. Exatamente. Desde a época que ele era um praça ainda na Polícia Militar. Ele mostrou uma mensagem do secretário de Segurança pedindo: tira uma foto comigo pra engajar nas redes sociais. Gente. Tudo isso veio à tona. Exatamente. E olha que ele não tinha soltado esses arquivos, né? Ele tinha guardado. Ele tinha essa carta na manga. Ele tava com essa carta na manga mesmo. E aí, durante essa troca de farpas, o secretário Coronel Vinícius começou a dizer que as leis no Brasil são muito brandas, que se as leis realmente fossem mais severas, a gente não teria tantos problemas assim. E aí, minha amiga, foi lá aí, a partir desse momento, que o vereador Sargento Salazar deitou e rolou. Eu separei um trechinho desse vídeo publicado nas redes sociais, onde o Sargento Salazar lembrou aí o Coronel Vinícius que se as leis no Brasil realmente fossem mais severas, o governador, que ele chama aí de forma, né, carinhosa, né? Eu vou deixar o vamos trechinho ouvir, do vídeo. Vamos ouvir. Aí depois a gente fala mais, vamos lá.
As leis tinham que ser mais duras, não é culpa da justiça, as leis que são fracas. E se as leis fossem duras, era pro teu governador estar na penitenciária uma hora dessa, Semideus. Sabe por quê? Porque ele tá respondendo por compra de respirador em loja de vinho, dispensa irregular de licitação, fraude à licitação, peculato, embaraço das investigações e atuação em organização criminosa. Aqueles faccionados eram tá tudo na penitenciária, passar 30 anos. E o teu governador atraso de vida também. Ou tu pensa que só bandido que mata com arma? Milhares de pessoas morreram por falta de oxigênio. 18 horas. Karime, né? E aí a gente acabou de acompanhar um trechinho desse vídeo publicado pelo vereador Sargento Salazar, onde ele chama aí o governador Wilson Lima de atraso de vida. E é claro que nesse vídeo aí milhares de pessoas, de famílias enlutadas, vale a gente reforçar aqui que durante a pandemia de Covid-19, né, mais de 14 mil pessoas perderam a vida aqui no Amazonas e muita gente foi lá nesse posto, inclusive para cobrar justiça por tudo o que aconteceu com as suas famílias, né? A gente trouxe até um tom mais brincadeira logo do início, mas realmente é um assunto muito sério, né? Até hoje o governador Wilson Lima responde por essa ação no Supremo Tribunal de Justiça, né? No Superior Tribunal de Justiça, na verdade, onde ele foi apontado, né? Nesse processo como a cabeça pensante, realmente o chefe dessa organização criminosa que chegou a comprar ventiladores pulmonares em uma loja de vinhos aqui na nossa capital. E superfaturados e equipamentos que não serviam para pacientes com Covid. E ele sabia o que diz lá no processo. Exatamente. E aí, é claro, Karime, muita gente foi para as redes sociais realmente para pedir justiça em torno desse caso. Que sejam julgados e os responsáveis, sejam punidos, mas que haja um julgamento, haja uma investigação. É isso que a população quer. Exatamente. Mas com a eleição ano que vem, gente, isso daí vai ser jogado de escanteio. Sem dúvida. Kennethson, vamos lá. O senador Eduardo Braga, antes disso. Vamos continuar falando de Wilson Lima, Karine. Vamos continuar falando de Wilson Lima, então, vamos lá. É porque, olha só, ele acabou de repassar, gente, ele encaminhou para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas um projeto de lei de diretrizes orçamentárias. É aquela grana, Karine, que vai ter para ano que vem, para os próximos anos. Esse que está estimado em mais de 38 bilhões de reais Karine, em receitas e vem sempre aquela desculpa, não tem dinheiro. Pra nada. Não, sempre, não vou chamar os concursados porque sempre esbarram na questão orçamentária, na questão de finanças. Não tem dinheiro. Olha só aí, gente. É um crescimento de 21% em relação a 2025. A mensagem ela foi entregue dentro do prazo, né? Pelo menos isso daí aconteceu e já começou a tramitar nas comissões da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O presidente da Leão, Roberto Cidade, ele disse que a casa vai analisar o texto com equilíbrio e responsabilidade. Mesmo partido, amigos, e vão estar juntos nessas próximas eleições. Eu não tenho dúvida, né, que já está aprovado, mas enfim. Pois é, o vice-presidente, o adjunto Afonso, ele garantiu que o rito técnico será feito dentro dos prazos. Além disso, tem um detalhe que chama muita atenção, gente. Lembra que eu falei sobre as eleições dos anos de 2026? Certo. Que tá aqui na beira, amanhã, né, gente? Né? Tá aqui já bem pertinho. Olha só, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas terá o maior orçamento da sua história. Anota aí, gente, 736 milhões de reais. Um salto de 193 milhões em relação ao deste ano de 2025. É muita grana, né, não? A questão é que oficialmente fala-se que vai, por exemplo, nos últimos anos, 30 bilhões de reais para a saúde, 30 bilhões para a segurança pública. O problema é que a gente não vê, de fato, esse dinheiro sendo usado para o que realmente precisa. Vai botar no papel 5 bilhões para ano que vem, mais 5 bilhões para tal área. O problema é que esse dinheiro é mal gasto, né? Enfim, vamos aguardar, vamos acompanhar, Kennethson. Nathalie, o nome do deputado federal Silas Câmara e de familiares dele foram mencionados na CPMI do INSS em Brasília por suspeita de envolvimento em pagamentos feitos por uma empresa de fachada. Conta pra gente mais, Nathalie. Então, Karime, uma polêmica
polêmica e tanto que caiu como uma bomba realmente isso, porque o Silas Câmara e toda a família, eles são líderes, né, da Assembleia de Deus aqui no Amazonas. E aí, durante esse depoimento na CPMI do INSS, a família Câmara foi mencionada durante o interrogatório do presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores de Pesca e Aquicultura, o Abraão Lincoln Ferreira. Só para te ter uma ideia, só para que vocês tenham uma ideia, quando terminou o depoimento, ele foi preso. Meu Deus. Né? Então, assim, foi realmente uma grande confusão, como eu costumo dizer, né? E aí o relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, interrogou ali o Abraão por ser um dos investigados nessa operação sem descontos, né? E aí veio a citação da família Câmara. Aconteceu por conta dos pagamentos realizados aí muitas vezes para a Fundação Boas Novas sem nenhuma justificativa. Só pra gente ter uma ideia, foram mais de 11 mil reais a um familiar, aí mais 11 mil para outro, 90 mil para outro. Eita. E aí envolve não somente o Silas Câmara, mas também como outros familiares ali que também estão envolvidos na política. O nome da Milena Câmara, que é filha do parlamentar, foi um dos nomes que mais apareceu aí também. Inclusive, outro nome que também foi bastante presente foi o do Weber Câmara, filho aí também do Silas Câmara. E aí durante o depoimento, ele afirmou que tinha conhecimento de algumas pessoas, mas que não conhecia todos aqueles nomes que estavam sendo apresentados. E até em outro momento, Nathalie, ele se absteve de falar, olha, você conhecia essa pessoa? Prefiro não falar. Exatamente. E aí foi quando, né, realmente os parlamentares perceberam as contradições durante aquele depoimento e chegaram a classificar até mesmo como falso testemunho. Ele recebeu voz de prisão em flagrante, que foi determinada aí pelo presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, e essa decisão teve apoio ali do vice-presidente da CPMI. E aí agora a resposta que não quer calar, né? Cadê Silas Câmara para falar sobre essa situação? Mas até o momento ele não se pronunciou. Vamos aguardar, não é, Nathalie? Kenneth, só que o senador Eduardo Braga, ele rebateu muitas denúncias que recebeu porque ele teria atuado para aumentar o custo da tarifa de energia elétrica ao relatar a medida provisória que reformulou o setor elétrico nacional. Enfim, que situação, né? Ele até foi agredido verbalmente, o Alcolumbre disse que ia até reforçar a segurança lá na casa para que fatos assim não acontecessem. Ele foi cobrado, Karime, em relação àqueles produtores que são autônomos. Por exemplo, você faz ali a instalação de uma placa de energia solar na sua casa e aí o que acontece? Essas pessoas que trabalham nesse setor foram lá e cobraram o senador Eduardo Braga logo após ter sido aprovada, né? Justamente essa medida provisória 1304. No entanto, o senador Eduardo Braga confirma que, ao contrário do que está sendo divulgado, a energia elétrica vai ficar mais barata. Vamos ouvir o que disse o senador. A energia vai ficar mais barata. Eu tive a coragem de enfrentar os poderosos na MP 1304. Os poderosos são os geradores de energia elétrica que nos últimos anos ganharam bilhões e bilhões de reais em cima do consumidor. E principalmente do pequeno consumidor, do mais pobre, através da conta CDE. É um subsídio cruzado que você paga na sua conta de luz e que você não sabe nem para onde vai. Quando um cara que tem um pouco mais de dinheiro e enche o telhado dele de energia elétrica com fonte solar para não pagar a energia elétrica, sabe quem está subsidiando ele? De novo você, subsidiando inclusive o preço da placa solar, que hoje custa 0,01 centavo de dólar, mas que quando a lei tinha sido criada há 15 anos atrás, custava $1 o quilowatt-hora. Os da eólica, daqueles moinhos de vento, também subsidiada, sabe quem estava subsidiando ele? Você. Fizemos
Tudo dentro de um amplo debate, de forma transparente e para beneficiar você. O resto é fake news de lobista que está atrás de ganhar dinheiro e é fake news de palanqueiro que quer mentir para lhe enganar, manipular com a intenção de poder vencer as próximas eleições. Tá aí então, Karime Leão, palavras do próprio senador Eduardo Braga, afirmando que a energia vai ficar mais barata. E é o que todos nós amazonenses e brasileiros também esperamos, né, Karime? Porque tá tudo muito caro. Tá, e eu lembro que quando saiu essa decisão, você trouxe esse assunto aqui pra gente, falando que a energia ia ficar mais barata. Daí teve essa contramão, essa repercussão, né, dos lobistas, não é? Muito obrigada, Nathalie Moraes. Valeu. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, mais de R$1 milhão em dinheiro vivo foi apreendido numa operação contra a lavagem de dinheiro aqui em Manaus. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, boa noite, André. Conta pra gente, o Ministério Público suspendeu a venda dos ingressos do Festival de Parintins no ano que vem. Explica pra gente essa situação antes de falar do trânsito de novo, André Meirelles. É isso, Karime, boa noite. Olha, o pedido de tutela cautelar de urgência foi assinado pelas promotoras Sheila Andrade, que é da Promotoria de Defesa do Consumidor, e também da Marina Maciel de Parintins. Elas apontam que a venda avulsa de arquibancadas especiais teve um aumento de quase 83% por noite. E no total das 3 noites do festival, o reajuste passa de 248%. Segundo o Ministério Público, enquanto nesse ano o ingresso avulso custava R$500 e o passaporte para os 3 dias saía por R$1.440, na edição de 2026 esses valores sobem para R$1.000 e R$3.000 respectivamente, que é um aumento aí de 81%. A gente vai conferir agora a fala da Sheila Andrade, que é a promotora de justiça. Agora, o que nós estamos buscando perante o judiciário, por meio de uma medida cautelar, né, obtenção de uma medida cautelar, é que a empresa demonstre, através das informações necessárias, o porquê que ela resolveu aplicar nessa tabela de preços, né, valores que podem oscilar um aumento de 60 e poucos por cento, chegando inclusive a 248%, a depender da modalidade que está ali estabelecida e está sendo colocada para a sua comercialização. E isso nós consideramos uma prática abusiva, né? Então o Ministério Público está buscando essa informação para que o consumidor não se sinta lesado. 18 horas. Tá aí. Conferimos a fala da Sheila Andrade, que é a promotora de justiça, falando aí, né, que o Ministério Público diz que a ausência de justificativas configura a prática abusiva e, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, pede aí que as vendas sejam suspensas até que a empresa Amazon Best Turismos e Eventos explique os motivos dos reajustes. E se a determinação for descumprida, a multa pode chegar a R$500 mil por dia, Karime, Kennedson. Exato, ou seja, o Ministério Público pediu a suspensão, né, da venda dos ingressos até que esse assunto seja esclarecido. André, tem a parcial do trânsito agora, André? Tem sim, continuando pela Avenida Brasil, volta para casa, sentido centro-bairro, já no finalzinho, a gente ali nas proximidades, nas proximidades do conjunto Ayapuá, tem aquela retenção por conta do semáforo, então isso acaba deixando o trânsito um pouco mais lento, e aí quem tem um compromisso para ir nesse sentido da Ponta Negra vai acabar se atrasando. Se puder procurar uma rota aí alternativa, seria bom, porque o trânsito nesse momento está carregado por aqui, Karime e Kennedy. Obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. E agora, gente, a gente vai saber a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Boa noite, Karime, Kennedson e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Terça-feira de clima instável na capital amazonense. Chuvas esporádicas e umidade alta que deixaram o calor lá em cima. A previsão para a noite é de céu limpo, com poucas nuvens e baixa probabilidade de chuva. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 5 de novembro, quarta-feira, segundo o Clima
tempo, a quarta começa quente e ensolarada. Mas ao longo do dia, o sol vai dando espaço a nuvens carregadas e podemos ter pancadas de chuva no final da manhã e em alguns períodos da tarde. À noite, o céu permanece nublado, a chance de chuva cai, mas ainda podemos ter uma chuvinha leve e rápida para encerrar a nossa quarta-feira. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 26 e máxima de 33 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 61 a 95%. Muito obrigada, Vanessa Lima. E olha só, Karime, a situação tá tão séria, né? A gente falando sobre ainda há pouco segurança pública aqui no 18 horas. E agora falaremos sobre saúde pública no estado, Karime. Porque muitos médicos, enfermeiros, técnicos, ou seja, todos esses profissionais da saúde, eles estão pagando um preço muito caro, Karime, pelo desespero da população diante desse descaso, desse caos na saúde. E a situação é muito grave para esses profissionais, Karime. A gente trouxe, inclusive, essa semana, né, Kenneth, da família, a mãe e a tia se revoltando no hospital, esperando a liberação do corpo do sobrinho de 28 anos. Passou horas esperando a liberação do corpo, a assinatura de um médico, não tinha na unidade de saúde. Elas se desesperaram, agrediram as pessoas verbalmente. É claro, a situação daqui, dos pacientes e dos familiares, chega nesse ponto. E os médicos na outra ponta, que também não têm condições, não têm estrutura para trabalhar direito, é que recebem essas agressões. Aldinei Araújo tem mais detalhes, Kenneth, só a respeito desse assunto, porque esse ano o Amazonas, inclusive, chegou a ocupar o 6º lugar no ranking de agressão aos médicos. Não é isso, Aldinei? Como é que está essa situação agora? Boa noite. Bom, se depender dos últimos acontecimentos, o Amazonas continua subindo no ranking de estado mais violento para os trabalhadores da saúde, viu? Isso porque o caos na saúde do Amazonas, que o 18 horas retrata aqui todos os dias, tem mostrado um lado cada vez mais perigoso. E quem está na linha de frente sente isso na própria pele. Médicos e profissionais da saúde estão sendo alvo de agressões dentro das unidades de atendimento. O caso mais recente aconteceu nesse fim de semana em Presidente Figueiredo, quando um médico e um técnico de enfermagem foram atacados por familiares de um paciente que já chegou morto no Hospital Geral Heraldo Neves Falcão. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o técnico Raimundo Barbosa relatou as agressões sofridas por ele e pelo médico Marcelo Azevedo. A gente acabou de ser agredido aqui no hospital. Estou machucado, peguei um murro na cara, o médico também. A gente foi pra porrada com o cara. Sangue aqui, ó. Revoltados com a demora ou a falta de vagas, muitos pacientes e familiares acabam descontando a frustração justamente em quem tenta ajudar. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, em 2024, o Amazonas registrou, em média, uma ocorrência de violência contra médicos a cada 12 dias. Foram mais de 200 denúncias de agressões físicas, ameaças e ofensas, um número que colocou o estado em 6º lugar no ranking nacional. Em todo o país, os registros bateram recorde, mais de 4.500 casos, o equivalente a um médico agredido a cada 2 horas. Para o presidente do CIMEAM, Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana, a violência contra os profissionais de saúde já virou até uma questão de saúde pública. Um aumento de mais de 60% nos últimos anos, são quase 12, 15 médicos agredidos por dia, né? E o que a gente vê é que pouca coisa tem sido feito. Nós precisamos ter uma legislação moderna, que a agressão a profissionais da área de saúde, tanto no serviço público ou até mesmo no serviço privado, devem ser punidas de forma rigorosa. Os ataques acontecem em hospitais, postos de saúde, clínicas e até no ambiente virtual, com xingamentos e ameaças nas redes sociais. O levantamento
levantamento mostra ainda que, embora os homens ainda sejam maioria entre as vítimas, as médicas estão cada vez mais expostas à violência. De acordo com o presidente do CIMEAM, Mário Viana, a ausência de segurança nas unidades de saúde do Amazonas e o número insuficiente de trabalhadores deixam os profissionais de plantão muito mais vulneráveis. É preciso que as direções, os gestores dos serviços de saúde entendam que é preciso ter um número de profissionais adequado para o fluxo de atendimento, para que essas insatisfações no dia a dia do atendimento possam ser minimizadas. E o problema não se limita às capitais. 2/3 dos casos vêm do interior, como em Presidente Figueiredo. Em resumo, enquanto o sistema de saúde segue sobrecarregado, cresce também a tensão dentro dos hospitais. Os profissionais da saúde pedem respeito, segurança e empatia, porque cuidar de vidas não deveria ser um risco de vida, né? Volto com vocês. Infelizmente, Karime, essa é uma situação que a gente precisa discutir ao longo do nosso dia a dia, porque é um descaso, infelizmente, com a população que acontece de forma rotineira. Você lembra agora que eu entrevistei a mãe de uma grávida lá no Dona Lindu? Sim. Você lembra a forma como profissional? Você lembra a forma como profissional ela relatou que o profissional falou com a filha dela? Você acredita que a sua filha é prioridade aqui no Dona Lindu? É complicado. Eu acredito que deve haver respeito entre as duas partes, tanto dos pacientes que precisam do apoio dos médicos, como também dos médicos para com os pacientes, lembrando que eles estão lidando com vidas e vidas são importantes. Às vezes dão mais valor para animais, o trato com os bichinhos, do que para as próprias pessoas, né, Karime? Não que não tenha também o seu valor, que não mereça também toda a atenção, mas acontece que isso reflete o quê? O completo colapso do sistema de saúde do estado do Amazonas. As pessoas estão tão estressadas e nervosas, tão sem condições, uma de oferecer um serviço decente da saúde e a outra na hora de receber, que várias vezes é uma sentença de morte ao cidadão precisar da saúde pública do estado do Amazonas. Daí recebe o corpo não é liberado, as pessoas ficam revoltadas, as crianças não conseguem ter o direito de nascer numa maternidade que já foi referência no estado do Amazonas e no norte do país. Aí isso tudo é o quê? Isso tudo causa estresse, isso tudo é exemplo de um sistema falido. E na outra ponta, a gente sabe que os hospitais, as unidades de saúde do governo do estado do Amazonas, que foram terceirizadas, que foram passadas à administração para organizações sociais, estão contratando pessoas sem capacitação suficiente, estão contratando novos profissionais sem experiência. Essa equação não tem como dar certo. Além disso, estão em prédios completamente sucateados. A gente trouxe aqui ontem também a situação de banheiros, a situação do João Lúcio, a situação degradante que é o espaço físico, lugares, UTI, salas de UTI sem ar-condicionado. A gente também tem falado da situação da alimentação. Sabemos que até a alimentação dos pacientes está precária. Arroz com ovo. A gente recebe essas denúncias na redação todos os dias, principalmente a respeito da saúde pública. Ou seja, é uma equação que não tem como dar certo. Não tem como esse paciente que está ali estressado, perdendo as pessoas, perdendo vidas, ter calma na hora de tratar com os médicos, que também vão estar estressados porque não têm condições de oferecer um melhor serviço na saúde pública. É uma equação que não tem como dar certo. Infelizmente, essa é a realidade, Karime. Exato. 6h45 minutos. E agora a gente vai mudar um pouquinho de pauta, gente, pra gente voltar a falar sobre segurança pública, Karime. Mais de 1,1 milhão de reais em dinheiro vivo foi apreendido pela polícia numa operação que investiga lavagem de dinheiro. Detalhe, Kenneth, a polícia não informou onde o dinheiro foi encontrado e nem se houve alguma prisão de algum envolvido. Rapaz! Rapaz! A ação foi da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado aqui no estado do Amazonas. O repórter André Meirelles traz pra gente os detalhes. Boa noite, André.
Muito boa noite a todos. Olha, a FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado aqui no Amazonas, realizou as operações nessa terça-feira depois de uma denúncia sobre movimentação suspeita de grandes quantias em espécie aqui na capital. Os agentes encontraram mais de R$600 mil em uma ocorrência e cerca de R$500 mil em outra. Tudo sem comprovação de origem lícita. A FICO é formada por forças federais, estaduais e municipais, tem como foco o combate ao crime organizado e a criminalidade violenta no Amazonas. As apreensões, realizadas no mesmo dia e com características semelhantes, apontam para a possível utilização de numérico físico com o intuito de dificultar o rastreamento financeiro e também a identificação da origem dos recursos, que é uma conduta típica de lavagem de capitais. As circunstâncias das apreensões ainda não foram detalhadas pela polícia, que também não informou se houve prisões. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora em Manaus, 6h47. Você com a gente até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18horas-news. 18 horas. E agora, Karime Leão, deixa eu te contar, existem diversos nomes que são populares aqui no nosso estado do Amazonas, né? E até, alguns deles são até clássicos, que nunca saem de moda. Você acredita nisso, Karime? Acredito, eu sei até qual é. É o nome Maria. Gente, minha vozinha Maria. Eu tenho uma neta, né? Ana Maria. Então não tem como você tirar. O amazonense gosta do nome Maria, não é? Todo mundo tem uma Maria avó, Clara, tia, Maria Flor, Maria Alice, e por aí vai, né? E por aí vai. Sempre tem uma tia, uma prima do interior. Todo mundo tem uma Maria na família. Pois é, Karime, Maria mesmo, de acordo com o IBGE, Maria é um dos nomes mais populares daqui do nosso estado do Amazonas, com quase 200 mil pessoas registradas. O levantamento é do IBGE e revela também que o Silva reina entre os sobrenomes, cara. Olha aí, quem tá com os detalhes a respeito desse levantamento é a repórter Nathalie Moraes, que volta a conversar ao vivo com a gente aqui no 18 horas. Então, Nathalie, o que esses nomes revelam aí da história do nosso estado? Nathalie, boa noite mais uma vez. Boa noite, Karime, boa noite, Kennedson Paes, e mais uma vez boa noite aos nossos ouvintes. Karime, realmente os nomes, eles contam muito mais do que a gente imagina. Eles são retratos, a gente pode dizer assim, de uma época de heranças, de fé e principalmente de família. Só que aqui no Amazonas tem uma protagonista que nunca saiu de cena e ela se chama Maria, né? Realmente, afinal de contas, não é só aqui no Amazonas, é em todo o Brasil. Maria é o nome mais registrado. Só pra gente ter uma ideia, se a gente for colocar assim no ranking nacional, que foi divulgado pelo IBGE nesta terça-feira, entre as Marias do Brasil, a gente fica em 17º lugar. Ou seja, tem Maria pra dar e vender. Só que aqui no Amazonas são mais de 196.870 registros. De 196.870 mulheres que foram registradas aí com o nome Maria, o que representa pelo menos 6% da nossa população. Só que teve uma década, aí a década de 60, onde era a moda, era o nome assim, a prioridade, número 0001, realmente, assim. Quando pensava em se registrar em uma mulher, pensava em Maria. Quando não era Maria, era Ana. A Karime disse aí que todo mundo tem uma Maria pra chamar de sua. Eu acredito que realmente nas nossas casas, nos nossos lares. A avó do Kennedson, né? Sim, a minha filha se chama Ana. Então, assim, a minha neta é Ana Maria, juntou os dois. Então, assim, são nomes realmente que nunca saem de moda. E aí, Ana aparece logo atrás ali com 43 mil registros nos últimos anos, seguida aí de Raimunda, Francisca, Fernanda, Júlia e Jéssica. Já entre os nomes, o nome mais registrado aqui no Amazonas é José, com mais de 69 mil registros. Depois aparecem aí João, Francisco, Antônio, Carlos e Pedro. São todos nomes muito bonitos. São, né? Eu tô vendo. João pra mim é tranquilo. João pra mim é tranquilo. Agora José, eu não conheço. Seu José. Na minha família tem pelo menos uns 5, assim, só pra
lembrar, assim, rapidamente. E aí, tudo isso tem uma história, e pra gente entender um pouquinho melhor o porquê de tantos nomes repetidos registrados aqui no nosso estado, a gente vai ouvir aí um trechinho da fala do seu Adjalma Nogueira, ele que é diretor de disseminação no IBGE aqui no Amazonas. Uma preferência que é historicamente forte, seguindo um padrão católico e português. Essa tradição é comprovada pelo fato de que Maria e José já lideravam o ranking de nomes no estado em períodos antigos, como até 1940, indicando que essas são preferências tradicionais ao longo dos anos. Na capital Manaus, a predominância dos nomes masculinos José, Francisco e João também está associada ao padrão católico e português, que apesar de Manaus concentrar nomes mais tradicionais em comparação com o interior, reflete um pano de fundo cultural e religioso. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do Adjalma Nogueira, ele que é diretor de disseminação no IBGE aqui no Amazonas. E nos sobrenomes, Karime, a gente não pode negar que a herança portuguesa ainda é muito marcante aqui no nosso estado. Eu sou descendente de portugueses, Karime também é. E aí, por conta de toda essa situação, o Silva reina de forma absoluta. Cerca de 18,79% da população amazonense ainda é Silva, o que equivale aí a mais de 700 mil pessoas. Em seguida aí vem os Souzas e os Santos. E já os Oliveiras e os Limas completam aí esses 5 sobrenomes aqui no nosso estado. Em Manaus, a pesquisa também revelou que os nomes mais tradicionais realmente seguem dominando, mas existe uma leve virada nos últimos anos para os nomes mais curtos. Quem aí não conhece a Malu, o Levi, Cauê, o Enzo, o Cauê, o Noah, né? São nomes muito registrados ultimamente. Mais modernos. Inclusive o IBGE já vem percebendo essa mudança nos últimos anos, mas no final das contas, os nomes mais populares aqui no Amazonas, que são aí realmente ainda as Marias e os Josés, eles contam a nossa história, mas futuramente serão aí as Júlias, os Enzos, os Lucas, que vão começar a escrever o futuro do nosso Amazonas. Tá certo, no final das contas é tudo parente. Exatamente, Muito obrigada, Nathalie Moraes. 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,77%, cotado aos R$ 5,39. O euro fechou em alta de 0,41% aos R$ 6,19. O Bitcoin fechou em queda de 5,55% aos R$ 540.083. E o Bovespa fechou em queda de 0,09% aos 150.319 pontos. E vamos falar da Black Friday. Pesquisa da FEComércio do Amazonas revela que cerca de 27% das empresas devem contratar funcionários temporários para o fim de ano. E o setor de vestuário é o que mais vai gerar oportunidades, como explica o repórter André Meirelles. Boa noite para vocês, ao ouvinte. Olha, segundo a FEComércio aqui do Amazonas, o maior número de contratações vai ser sim nas lojas de roupas. Em uma rede de vestuário da capital, o processo seletivo, inclusive, foi dividido em 2 etapas. A primeira, 25 pessoas foram contratadas e na segunda, mais 40. Então, a meta deles é chegar a 100 contratações até novembro, isso para atuar nas 8 unidades do grupo. E também, além dessa decoração natalina, os bastidores das lojas também estão a todo vapor, né? Aumentou a movimentação, aumentou também a demanda por gente para trabalhar. Segundo a economista Michele Aracati, esse na verdade é um período de grandes oportunidades para quem busca ali uma chance no mercado. É uma oportunidade também que o comerciante tem de fazer uma seleção dessas pessoas que lá na frente podem também ter uma oportunidade de serem contratadas. Quando a gente fala de mão de obra temporária, nós temos também que olhar para o cenário macroeconômico regional, porque nós temos um aumento na geração de emprego e renda e também nós temos um aumento de consumo. Parte dessas famílias vai ter aí uma agregação na sua renda a partir desse volume de contratação temporária. Olha aí, a gente sabe que as vagas temporárias têm sido a porta de entrada para muita gente que está buscando aí uma chance de trabalho. Então, a economista Michele Aracati, ela também destaca que esse tipo de contrato pode abrir caminho para efetivações futuras. É importante a gente observar também que a mão de obra
temporária, ela precisa também se dedicar a apresentar sempre o seu melhor para que ela tenha boas referências para futuras contratações. Olha, eu tenho os dados aqui, Karime, Carlão, ouvinte. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, mais de 535 mil contratos devem ser gerados em todo o país. Isso entre outubro já tem contabilizado, agora em novembro, e isso vai até dezembro, que é um crescimento de 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A Confederação Nacional do Comércio estima que o Natal de 2025 movimente cerca de 70 bilhões de reais no varejo brasileiro. Muito bom essa notícia. Volto com vocês. Excelente notícia, André. Obrigada pelas informações. 18 horas. 18 horas. Esporte. Vamos agora falar de esporte, Karime Leão, porque olha só, ainda há pouco, gente, o Real Madrid caiu pro Liverpool aos 61 minutos, já no segundo tempo, Karime Leão. O McAllister foi lá e fez um gol e o placar final foi de 1-0. Ele caiu ali, ele que era um dos invictos dessa edição da Champions League, com o gol do argentino Alexis McAllister. E aí o Liverpool acabou vencendo o Real Madrid e infelizmente a situação do Real não está boa. Atenção, torcedor do Real Madrid. E agora, só pra gente atualizar rapidinho, Karime, inclusive agora o Real Madrid, ele está querendo vender o jogador brasileiro Vinícius Júnior. Olha só aí, Karime. Tá valendo muita coisa mesmo, não? Virgínia, olha o negócio aí. Ele acabou dando um chilique, Karime, só pra contextualizar aquela substituição do Real Madrid. E aí a questão é que a situação tá muito tensa e já até pretende, ele já tem sondado o nome de Vinícius Júnior para outros clubes. E também a situação tá feia, porque dentro do próprio clube, o zagueiro do Real Madrid já teria comentado, um desses zagueiros já teria comentado que a situação não estaria muito boa com o Xabi Alonso, que ele já tinha discutido com alguns outros jogadores, ou seja, a situação dos bastidores está feia. Inferno astral do Vinícius Júnior, né? O Kennedy. Exatamente. Então, e aqui na América do Sul tem decisão importante pela frente. A Conmebol confirmou o horário da grande final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. O jogo acontece no dia 29 em Lima, no Peru, às 6 da tarde, pelo horário de Brasília. 5 da tarde aqui em Manaus, gente. E essa final promete, gente, olha só, Flamengo e Palmeiras buscam o tetracampeonato. Um dos dois vai fazer história e se tornar o primeiro clube brasileiro a levar 4 vezes a Libertadores e a repetição da final de 2021, quando o Verdão levou a melhor, Karine. A minha torcida é do Flamengo, né? Claro, a gente já sabe. Agora, 6 horas e 58 minutos, vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, vamos voltar a falar de economia. Você tem um balanço a respeito da cesta básica, é isso? Conta pra gente. André Meirelles. É um levantamento, Karime Kendson, que mostra aí uma diferença de mais de R$80 entre o supermercado mais barato e o mais caro. Boa noite mais uma vez para todos. A pesquisa foi realizada na última segunda-feira em 10 supermercados aqui da capital e avaliou 16 produtos, totalizando 36 itens. O valor médio ficou em R$ 259,77. O supermercado Vitória apareceu com o menor preço, R$ 224, enquanto Carrefour registrou o maior, R$ 309, na verdade, reais. Uma diferença de R$ 84,70. Entre os itens que mais variam de preço, o mamão teve aí a maior diferença, de 60%, sendo encontrado entre R$ 3,99 e 99 o quilo. Outros produtos como arroz, o leite em pó e o café também tiveram diferença significativa nos preços. O Procon Manaus, ele destaca que nos últimos 3 meses a cesta básica vem ficando mais barata na capital, caindo de R$ 246 em setembro para R$ 224 em novembro. Agora aqui sobre o trânsito, Karime Kennedy, a gente tem informações também na Avenida Governador José Lindoso, Avenida das Torres, próxima à Rua Abdon Gonçalves. O trânsito está bastante carregado ainda, tem muitos veículos ali pela via, então tem que ter paciência aí nessa volta para casa. Volto com vocês, até amanhã. Até amanhã, André Meirelles.
E seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A triste realidade da diferença salarial entre homens e mulheres no Brasil está piorando. É o que aponta o 4º relatório de transparência salarial e critérios remuneratórios divulgado hoje pelo governo federal. Em 2024, a diferença era de 19,4%. Subiu para 20,7%, depois para 20,9% e chegou aos 21,2% no documento desta segunda-feira. As mulheres recebem, em média, R$ 1.049,67 menos que os homens na mesma função. A remuneração média das mulheres é de R$ 3.908,76, enquanto que a dos homens é de R$ 4.958,43. Os dados mostram a importância de combater a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Afinal, a igualdade salarial está na lei e é um direito das mulheres. A lei existe e deve ser cumprida para mudar a cultura e fazer com que as mulheres e homens nas mesmas funções recebam o mesmo salário. 7:01, ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua audiência. Até amanhã. Boa noite, Kennedson Paz. Muito boa noite, Karime. Boa noite a todos que acompanharam o 18 horas aqui na Rádio Mix Manaus. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.